Graça e paz, meus irmãos. Tá fraco? Graça e paz, meus irmãos. Há expectativas no seu coração para hoje? Diga: Deus é o Deus que fala. Agora repete bem forte. Diga: graças a Deus, eu tenho ouvido para ouvir e disposição para obedecer. Você trouxe sua Bíblia? Ou aquilo que representa ela? Queria que você pudesse pegar, levantar o mais alto que você puder. Aleluia. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou. Mais forte, diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Agora, amados, lembra de toda a impossibilidade. Respira fundo e diga: eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode diz aleluia. Diga: eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Queridos, que honra poder estar com vocês nesse tempo, nessa estação divina, para que juntos possamos mergulhar mais uma vez naquilo que as Escrituras Sagradas falam ao nosso coração. E eu estou certa de que o Senhor, mais uma vez, irá te alcançar para o louvor e glória dele. Deus é especialista em nos alcançar. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E aprove ao Senhor essa oportunidade divina de estarmos reunidos nesse dia de celebração, para reconhecermos a bondade e a fidelidade dele, que essa palavra nos trouxe até aqui. Vamos continuar avançando. Amém? Eu sou grata a esta casa, eu sou grata a esta unidade do Rema Brasil. Eu sou extremamente grata à vida do pastor Israel e de Tati pela confiança, por me entregar esse altar nesse tempo para derramar aquilo que há no coração de Deus para esse povo precioso e sedento. E amados, eu estou certa de que o Senhor vai fazer uma coisa nova em nós nesta manhã. Você crê assim? Aleluia! Então, o tema que há no meu coração para estudarmos juntos é: viva a palavra. Aleluia! Diga: viva! Viva a palavra, queridos. Eu não sei o quanto você celebra essa palavra, mas como foi dito aqui, nós temos muitos motivos de ações de graças. Então eu quero ser fiel àquilo que o Senhor depositou no meu coração para derramar sobre o teu coração. E nesse instante eu quero orar contigo. Então se desconecta daquilo que ficou lá fora, e já que você veio, recebe tudo. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Pela tua generosidade em enviar o Cristo em favor de nós, enviar o justo em benefício dos injustos. Por meio do sacrifício dele, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos nossos pecados. Te damos graças por esse amor tão grande que nos alcançou, e estamos comprometidos em reconhecer com a nossa vida a palavra viva. Te damos graças, Espírito Santo de Deus, continua a ministrar aos nossos corações, porque nós temos sede de ouvir a infalível e indestrutível palavra de Deus. Te damos graças, Senhor, e se você crê, diz: eu estou pronto. Então, queridos, eu queria ver inicialmente alguns textos com você, para colocarmos uma base naquilo que vamos construir. Abre, por gentileza, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27, 28. Nós vamos ler alguns versos aqui em Gênesis. E esse é o primeiro que eu queria ler contigo. E diz assim, em Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Repete comigo: domínio. Domínio sobre o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda
toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Guarda essa frase. Sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Você foi criado à imagem e semelhança dele, do Criador, do Todo-Poderoso. Aleluia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Aleluia. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e mais uma vez há uma ênfase aqui, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando nós olhamos para esse texto rico, e aqui nós encontramos a vontade perfeita de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos a vontade perfeita de Deus, sem mistura. O pecado ainda não havia sido concebido. E eu quero te lembrar, amados, que essa ideia, que esse plano nunca mudou. Embora o pecado tenha entrado no mundo, o plano de Deus, a ideia de Deus e o propósito de Deus para o qual fomos criados não foi adulterado. Aleluia. O pecado só bagunçou, mas o justo ajeitou. Aleluia. Avançando, eu quero ler contigo também o capítulo 2 e o verso 7 aqui em Gênesis. Gênesis 2:7 diz: aqui nós encontramos detalhes da formação do homem. Olha isso. Então formou o Senhor Deus ao homem de quê? Não, eu quero ouvir um coral assim bem lindo. De quê? O corpo do homem foi formado do pó da terra. A carne do homem foi formada do pó da terra. Quem entendeu? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E por causa desse fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós percebemos uma informação bem interessante. No primeiro texto que nós lemos em Gênesis 1, do 26 ao 28, nós encontramos a Bíblia deixando claro que Deus nos fez para dominar, para sujeitar toda a terra. E ele sai citando coisas específicas. Eu pedi que você atentasse sobre uma informação que se repete duas vezes. Uma no verso 26 do capítulo 1 e outra no verso 28 do capítulo 1. Em ambas, a Bíblia afirma que esse domínio, que esse governo, que nós haveríamos de sujeitar todos os répteis, guarda isso, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Chegamos em Gênesis 2:7 e nós encontramos detalhes da formação desse homem. A carne do homem, o corpo do homem foi formado do pó da terra. A propósito, o nome Adão significa vermelho e faz alusão à terra avermelhada da qual ele foi criado. Avançando nisso, eu quero ler contigo um texto que está no mesmo capítulo 2, porém agora o verso 16 e o verso 17. Olha isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe, amados, eu gosto de dizer isso e eu quero afirmar mais uma vez essa verdade. Os nãos de Deus não são para nos privar do que é bom. Os nãos de Deus são para nos livrar do que é ruim. Quando você diz não para um filho, não é porque você é um ditador, é porque você está querendo livrar. Não é porque você está querendo privar daquilo que é bom. Não, você está querendo guardar, você está querendo proteger. Sim ou não, pai e mãe? Eu sei que nem sempre o filho entende o não, mas nesse não existe proteção. Agora repete assim o mais alto que você puder. Diga: no não de Deus
Nos nãos de Deus existe proteção. Então aqui nós encontramos uma ordem dada por Deus a este homem que ele criou, a sua imagem e semelhança, a este homem que ele disse: domine, sujeite toda a terra, inclusive os répteis que rastejam. A este homem que foi formado do pó da terra, sua carne e seu corpo foi feito do pó da terra, a este homem Deus deu uma ordem. Avançando, quando chegamos em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos contar: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus conhecereis o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando viram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele lhe respondeu: ouvia tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: isto é o que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse olha o que Deus diz à serpente. Redobra a tua atenção. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, quando nós chegamos aqui, nesses versos que nós lemos, nós encontramos a consequência do pecado. Nós encontramos o caminho que a serpente trilhou, que o diabo trilhou para conduzir Eva e Adão a uma desobediência. Agora, o que eu quero que você preste atenção nesse verso 14 que nós lemos, é quando a Bíblia deixa claro que a serpente, a partir desse momento, ela rastejaria sobre o seu ventre, e ela comeria pó todos os dias da sua vida. Você vai entender. A primeira coisa que eu quero reforçar aqui é que quando Deus afirma em Gênesis 1, 26 e 28, que o nosso domínio, que o nosso governo, que nós haveríamos de sujeitar sobre todo réptil que rasteja, e quando a serpente, que representa o diabo, recebe uma sentença dizendo: você rastejará para sempre sobre o seu ventre, antes do pecado ser concebido, Deus já colocou a serpente debaixo da autoridade do homem. Oh, aleluia. Guarda essa informação e vamos avançar. Porque sobre esse descendente, o descendente da mulher,
A Bíblia vai dizer em Gálatas 4, verso 4: em chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido de mulher, nascido de mulher, o descendente da mulher, nascido de mulher, nascido debaixo, sob a lei. Agora preste atenção, porque Jesus, a palavra, precisou encarnar, precisou assumir um corpo, precisou vir ao mundo e entrar de maneira legal, e só assim restituir a autoridade que tinha sido dada à serpente. Por quê? Você já se perguntou? Eu já me perguntei, por que Deus não resolveu esse negócio lá do céu? Basta uma palavra e tudo muda. Mas por que Deus não resolveu lá do céu? Haja a destruição do adversário, haja a destruição do pecado. Existe uma lei mestra que opera em toda a Escritura Sagrada. Seu nome: livre-arbítrio. Quando Deus colocou aquela árvore do bem e do mal, Ele estava dando a oportunidade a Adão e Eva, todos os dias, de escolher a árvore da vida e não o mal. Uma escolha. Porque Deus, quando nos criou, nunca pensou em marionetes que Ele governa. Ele pensou em homens e mulheres que o servissem de todo o coração. Agora, respondendo à pergunta, por que Jesus teve que nascer? Porque Ele teve que assumir um corpo físico. Porque Ele teve que se tornar homem, igual a mim e a você. Simples. O homem perdeu a autoridade, logo o próprio homem teria que reavê-la. O homem entregou, amados, Deus não tira nada das nossas mãos. A autoridade que Deus entregou ao homem, o homem passou para as mãos do diabo. E aí Deus enviou o seu filho, Jesus. Ele nasceu, ele entrou de maneira legal no mundo. O homem entregou a autoridade. Era o homem que teria que reaver essa autoridade. O homem entregou o bastão da autoridade. Era o homem que deveria reaver o bastão da autoridade. Mas eu e você não poderíamos fazer isso. Todos nós havíamos pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que olhou para Jesus, a palavra lá no céu, e disse: filho, você vai? Ele disse: eu vou. E chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isaías, o profeta messiânico, vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o governo, a autoridade estará sobre os seus ombros. Ele nasceu. Deus encarnou para resgatar o boneco de barro. Deixa eu dizer isso de novo. Deus encarnou para resgatar o boneco de barro. E o diabo ficou louco. Como é que Deus pode amar tanto o boneco de barro? Ah, queridos, foi um boneco de barro feito à sua imagem e semelhança. Ele te deu domínio, Ele te deu autoridade. Ele quer você. Se tem uma coisa que Deus não vai abrir mão se tem uma coisa que Deus não vai abrir mão, é da tua vida. Ele vai lutar, cercar você até o fim. Não tem aquele parente seu terrível? Só ora por ele e vive a palavra. Porque Deus está mais interessado na salvação dele do que você. Quando ninguém pregou para mim, Deus foi lá no centro de Umbanda, na festa de Pombagira, e eu ouvi a voz dele falando comigo, dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Quando o homem se calar, Deus vai bradar. Deus sabe os seus modos, Deus tem os seus caminhos. Ele conhece o coração do homem e como alcançá-lo. Ah, só descansa. Porque a salvação das pessoas mais difíceis da sua casa está bem perto de acontecer. Agora, mas eu disse para você, ouça com cuidado. Eu disse para você, a palavra encarnou. Isso está em João 1,14. E o verbo se fez carne. Escuta, presta atenção.
E o verbo se fez carne. A carne do homem foi feita de quê? Eu quero ouvir um coral. A carne, o corpo do homem foi feito de quê? Meu Deus. Quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, em outras palavras, o verbo se fez pó. Ele desceu para o nosso nível, para nos elevar ao nível dele. Que resgate! Uau! Aleluia! Ele se tornou um de nós, para que fôssemos como Ele é. Queridos, isso é o amor de Deus por mim e por você. E o verbo se fez carne. O corpo do homem foi feito do pó de Adão. Adão era filho de Deus, diz as Escrituras. Adão, filho de Deus. A carne do homem, o corpo do homem foi feito do pó da terra. Quando a Bíblia afirma em João 14, e o verbo se fez carne, a Bíblia está dizendo, a palavra desceu para o nosso nível, assumiu a nossa forma, encarnou. O verbo se fez pó. Agora, a Bíblia continua falando nesse mesmo verso e diz, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus nasceu, entrou de maneira legal no mundo. Estamos construindo aqui um raciocínio. Jesus nasceu, entrou de maneira legal no mundo. E sobre esse Jesus, a Bíblia vai afirmar que ele foi tentado em todas as coisas. Agora tem um texto sobre a tentação de Jesus que eu quero ver contigo. Ele está em Mateus 4, do verso 1 em diante. Porém, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Então apenas ouça. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Sabe, amados, aqui nós encontramos uma proposta. E pasme, a comida estava mais uma vez envolvida. A maçã estava lá no Éden, comida. O pão estava aqui no deserto, comida. Duas propostas. Dois filhos de Deus, Adão no Éden, Eva, e aqui Jesus. Escuta isso. Sobre ambas as propostas, a questão não era a maçã ou o pão. A questão é o que comer a maçã e o pão representava. Comer a maçã representava, era desobediência a Deus. Comer o pão como resultado da transformação de pedras também era obediência ao diabo. Repetindo, comer a maçã era obediência ao diabo. Comer o pão, que iria passar pela transformação, essas pedras que seriam transformadas, e comer esse pão também era obediência ao diabo. A questão não era a maçã ou o pão, mas era o que representava comê-los. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 6,16 que nós somos servos de quem obedecemos. Quando Adão e Eva e Adão comem aquela maçã, eles estão rejeitando
a obediência e abraçando a desobediência. Se Jesus tivesse transformado essas pedras em pães, e olha que ele estava com muita fome, ele estaria rejeitando a obediência plena a Deus, porque ele estaria cedendo ao comando do diabo. Quando a gente olha para isso, eu lembro, indo mais atrás, que Lúcifer se tornou Satanás por causa da desobediência. E esse mesmo Satanás nos tenta a não viver a palavra. Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Quando eu olho para isso aqui, todo esse cenário, e citando a questão do diabo, de Lúcifer, a insubordinação, queridos, a Deus, transformou um adorador em um demônio. Olhando ainda para Lúcifer, para aquele anjo de luz, eu diria que a desobediência transformou um querubim ungido em uma serpente. Olha a queda. Agora, amados, você acha que eu e você vamos escapar? Se cedermos à tentação, se cedermos ao pecado, se cedermos à desobediência e abdicarmos de uma vida vivendo a palavra, você acha mesmo que vamos permanecer no mesmo patamar? Não. E olhe que eu estou falando de um ungido, de alguém que adorava a Deus e levava o exército de anjos a essa adoração. Eu estou falando de alguém que a Bíblia diz: perfeito eras em todos os teus caminhos, até o dia em que achou-se iniquidade em ti. O alerta de Deus para nós hoje é: Lúcifer se tornou Satanás por causa da desobediência. A insubordinação a Deus transformou um adorador em um demônio, e a desobediência transformou um querubim ungido em uma serpente. E como podemos achar que ficaremos no mesmo patamar se não vivermos a palavra? Agora, vai melhorar isso aqui. Acredite. Essa serpente evoluiu. Vou te mostrar. Essa serpente que nós começamos a ouvir sobre ela desde lá de Gênesis, capítulo 3, ela evoluiu. Lê comigo, por gentileza, Apocalipse 12, verso 7. Agora eu quero que você triplique sua atenção para aquilo que vamos ver agora. Apocalipse 12, verso 7 diz, falando sobre uma peleja no céu e a vitória de Cristo e seu povo. Isso está marcado para um tempo específico, e eu quero ler esse texto contigo. Apocalipse 12, 7, houve peleja no céu. Miguel, anjo de guerra, e seus anjos pelejaram contra o quê? Não, você pode falar mais alto, contra o? Vai vendo. Contra o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. A Bíblia está dizendo que Miguel e seus anjos derrotou o dragão e os seus anjos, e que não prevaleceram, nem se achou no céu qualquer lugar para eles. E verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha para isso. Há uma imagem que eu enviei, que eu gostaria de que pudesse projetar ela. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos claramente que a antiga serpente cresceu.
antiga serpente do jardim, que a Bíblia em Apocalipse acabou de dizer, se chama diabo, se chama Satanás, a antiga serpente. Acabamos de ler isso no texto que vimos. Essa antiga serpente ranzinza, simples, com espessura normal, com largura normal de uma serpente. A Bíblia acabou de dizer que essa figura é antiga. Agora é um grande dragão. Agora eu quero que você preste atenção nessa imagem que eu criei. Porque se você atentar para o solo, o lugar onde o dragão se apoia, tem cadáveres, tem crânios. E você nota comigo que a sua boca está aberta. A ideia é que ele está se alimentando. Escuta. O que fez a serpente crescer? O que fez a serpente evoluir ao ponto de se tornar um dragão? Grande dragão, disse o texto que nós lemos. Pergunta: o que fez essa serpente evoluir? O que fez ela crescer ao ponto de se transformar em um grande dragão? Escute. O corpo, a carne do homem, vimos, ela foi formada do pó. Gênesis 2:7, lemos isso. Escuta com cuidado. Eu estou respondendo por que essa serpente ranzinza cresceu, progrediu. A Bíblia afirmou, e vimos isso, que o corpo de Adão, a carne de Adão, foi formada do pó da terra. Sim ou não? Deus disse à serpente, lemos isso em Gênesis 3:14: rastejarás sobre o teu ventre e comerás. E comerás. Em outras palavras, rastejarás sobre o teu ventre e comerás carne. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pecado, porque o que a carne produz em desobediência é pecado. Mais uma vez eu te pergunto, olha para essa imagem, e mais uma vez eu te pergunto, o que fez a serpente crescer? O que fez a serpente evoluir ao ponto de se tornar um dragão? Resposta simples: o pecado produzido pela carne alimentou a serpente e ela evoluiu para dragão. Aquilo que era pequeno cresceu, porque tudo que nós alimentamos cresce. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Apenas responde para si mesmo. Na sua vida, em que estatura está a serpente? Porque os frutos da carne, como desobediência a Deus, são comida para a serpente. Deus disse: você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó. Esse homem foi feito do pó da terra. O pó deu lugar, forma ao corpo, à carne. Onde é que nós pecamos? Na carne. Na minha e na sua vida, qual a dimensão da serpente? Ela tem crescido? Ou você tem decidido dia a dia viver a palavra que você aprendeu nessa escola do Espírito, que você se submeteu 1 ano, 2 anos? Como está essa serpente que tenta se alimentar da minha e da sua vida, de obras que não glorificam a Deus? Pode tirar a imagem. Amados, o pecado, escuta isso com muito zelo.
O pecado, ele pode ser prazeroso para alguém por alguns instantes. Mas ele não nutre, ele mata. Repetindo, o pecado pode ser prazeroso para alguém em alguns instantes. Mas a verdade é que ele não nutre, ele mata. Lembre-se, o único ser que é nutrido pelas obras da carne é a serpente. Agora, amado, Jesus resistiu à proposta. Ele foi o Cordeiro de Deus imaculado, o sacrifício perfeito para nos redimir dessa condição. Ele esmagou, queridos, a cabeça da serpente e nos devolveu a autoridade. Em Mateus 28, 18, após ressuscitar, ele diz: ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A minha Bíblia vai dizer em Marcos 16, versos 17 e 18, para você, essa nova realidade, porque Cristo, amados, Ele resolveu o problema do pecado na cruz. Hoje a gente só peca se quiser. Não é mais uma escravidão, não é mais uma oposição, é uma decisão. Eu decido viver a palavra, eu decido viver a palavra, eu decido viver a palavra, eu decido viver a palavra. Eu não posso decidir por ti e tu não pode decidir por mim. Jesus disse, Marcos 16, 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. O demônio não vai se alimentar do que a sua carne produz. Amados, você vai dar na cara de Satanás com a sua carne, porque a sua carne vai glorificar a Deus. Como Paulo disse, glorifique a Deus no seu corpo. Em Cristo, isso é uma realidade. Ele diz, vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero te lembrar, amados, precisamos voltar a dominar. Precisamos voltar a sujeitar, segundo a ordem que recebemos em Jesus 26, 27, 28. Isso aqui é para nós. Eu quero que você volte nesta manhã a governar, a dominar. Não é o diabo te dominando, é você dominando o diabo. Não é o pecado te levando, é você dizendo não, 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 não. Está escrito. A palavra na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Há um convite nesta manhã. Volte a dominar, volte a sujeitar, volte a exercer sua autoridade. Sabe o que a palavra autoridade significa? Liberdade de fazer como se quer. Não, mas o bêbado não faz como quer. O drogado não faz como quer. O prostituto não faz como quer. Ele é escravo. Mas em Cristo nós temos autoridade. E a autoridade exousia significa a liberdade de fazer como se quer. Também significa habilidade e força, poder físico e mental. Oh meu Deus, vai melhorar, escuta isso. Porque recebemos autoridade em nosso espírito. Porque você recebeu autoridade em seu espírito, você também tem autoridade, poder sobre o seu físico, carne, e sobre sua alma, mente. Porque autoridade exousia significa habilidade e força, poder físico e mental. Ai, porque eu não resisti, foi mais forte do que eu. Mentira. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Maior é Deus. Quando a tentação chegar, Ele proverá o livramento. Agora, amados, sobre a questão de autoridade, escuta isso. A autoridade que Deus afirma nasce na obediência.
A autoridade que Deus afirma, que Deus atesta, nasce na obediência. A minha Bíblia diz, em Tiago 4:7, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo. E o que é que vai acontecer? Quem é que vai fugir? Quem é que vai fugir? E ele fugirá do pastor, e ele fugirá do profeta, e ele fugirá do mestre, e ele fugirá do apóstolo, do evangelista. Não, amados, em Cristo a lei da liberdade governa sobre nós. Resista ao diabo, resista ao diabo, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Se tem uma coisa que você aprende nessa escola, é que a autoridade no nome de Jesus foi dada à igreja. Se você é igreja, você tem autoridade. Agora, amados, não tem como resistir ao diabo sem primeiro cumprir a parte A do versículo: se sujeita a Deus. Qual é o lugar, Rose, onde eu consigo resistir ao diabo? Esse lugar aqui, ó. Esse lugar é o lugar, amados, onde toda a força do diabo é derrotada e você se posiciona como a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Hoje eu não estou conseguindo resistir ao diabo. Eu não sei o que é que está acontecendo. Teve uma época que eu estava tão forte, agora eu me sinto tão fraca. Ei, volta, 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 volta a esse lugar de sujeição à palavra, submissão à palavra, onde o governo de Deus se estende sobre você, onde Ele manda e você obedece. E quando o diabo diz faz isso, você diz: eu não sou o seu servo, é você que me serve, é você que me obedece, eu mando em você. 1 Pedro 5, estou finalizando, verso 8 e 9. Sede sóbrios, não anda como doido. Tem um monte de crente doido por aí, desorientado, uns desorientados, mente aqui, passa a perna em fulano ali, engana ali, olha uma pornografia aqui, um monte de crente desorientado. Ah, porque ninguém está vendo, a serpente está vendo, e ela está crescendo, e Deus te diz: ei, é tempo de despertar do sono, porque a tua salvação está mais perto do que quando no dia lá atrás você creu. Pega no braço do teu irmão e diz assim: ei, acorda. Deus está vendo, a serpente está vendo. Olha para ele como profeta, aponta o dedo e diz: ei, não deixa que a serpente cresça. Olha isso, estou fechando. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios, não seja doido, desorientado, louco, seja sóbrio. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge. Ele não é um leão, ele se coloca como um leão, mas ele não é um leão. Leão só tem um, o leão da tribo de Judá. Esse leão, esse ser que como leão ruge, ele está procurando alguém para devorar. Agora olha o que a Bíblia diz: resiste firme na fé, resiste firme na fé, resiste firme na fé. Rose, o que é fé? Fé, pistes no grego, um dos seus significados, fidelidade. Resiste firme na fidelidade. O diabo não pode derrotar um crente fiel. O diabo não pode derrotar um crente obediente. O diabo não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode. Fica firme na fidelidade. Estamos em um mundo em que a fidelidade já não tem a sua relevância, mas para o crente a fidelidade continua sendo relevante. Agora, amados, o meu último texto, Colossenses 1, verso 13 e 14.
Falando sobre Jesus, a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas. Ei, império aqui é eusósia. Aquilo que eu falei que era autoridade, que hoje exercemos sobre o diabo, antes era ele que exercia sobre nós. Poder físico, mental, dominação absoluta. Mas em Cristo isso foi revertido. Mas e o preço foi alto demais para tu andar fora disso. Volta para a palavra. Volta para debaixo da palavra. Vai viver a palavra. O preço foi alto demais. O sacrifício foi alto demais para que vivamos inertes à palavra. Ele nos libertou do império das trevas. A palavra império significa predomínio, poder, arrogância. O diabo estava arrogante conosco. Ele olhava assim para a gente e dizia: você faz como eu quero. Vá lá e minta agora. Vá lá e roube agora. Vá lá e beba agora. Vá lá e olhe pornografia agora. Vá lá e traia sua esposa agora. Vá lá e faça. Arrogante sobre nós. Eu mando e vocês obedecem. Porque lá no Éden vocês se tornaram meus escravos. Jesus veio e disse não. Ele nos libertou do império, do poder, da arrogância, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Agora escuta com cuidado. A palavra remissão encontrada no verso 14, quando a Bíblia diz que em Cristo temos a redenção, e redenção significa libertação obtida pelo pagamento de um resgate, mas também nós temos a remissão, remissão dos pecados. Olha isso que curioso. A palavra remissão significa frouxidão. A Bíblia acabou de dizer que nós temos a remissão dos pecados. Antes você estava amarrado dos pés à cabeça. Você só ia para onde o diabo te puxava. Você só fazia o que o diabo mandava. Mas quando Jesus veio, Ele disse: vocês vão ter a remissão dos pecados. Ou seja, eu vou afrouxar essa corda. Eu vou afrouxar. Mas eu olho para isso espiritualmente, eu vejo que a corda continua lá, mas não mais sobre mim. Ela está frouxa no meio dos pés. É como alguém que fez assim, desatou aí. Agora tem crente que está olhando para aquilo e pensando: é difícil demais sair, é difícil demais praticar a palavra. Os meus mandamentos não são penosos. Os meus mandamentos não são penosos. Deus está dizendo para você hoje: ei, isso que te prendia, eu já desatei, eu já afrouxei. Só tira o pé, 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 só tira o pé. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Querido, segundo Ele é. João disse isso em 1 João 4,17. Segundo Ele é, nós somos deste mundo. Agora, fechando completamente, eu só quero citar para você Salmo 91, verso 13. A Bíblia diz assim, escuta: pisarás o leão e a áspide, calcarás, não é calçarás, é calcarás aos pés o leãozinho e a. Agora olha o que significa calcar aqui. Calcar no original significa apertar intensamente, comprimir, fazer com que o diabo fique humilhado, menosprezar, possuir domínio sobre, pressionar esmagando com os pés, pisar, moer, triturar, enfraquecer, dar pressão. Não é o diabo botando pressão em você, é você colocando pressão no diabo. Deixa eu dizer isso de novo: não é o diabo botando pressão em você, é você
enfraquecer, desprezar. Calcar a serpente significa desobedecer. Você não manda em mim. Mente, você não manda em mim. Defrauda, você não manda em mim. Traz seu marido e sua esposa, você não manda em mim. Mas quem aqui já teve vontade de dar um murro em alguém? Levante a mão, sinceramente. Eu vou fazer assim, ó. Não tem como levantar o outro, né? Quem de verdade aqui já teve vontade de dar um murro em alguém? E uma facada? Eu já escutei esses comandos na minha cabeça, em situações específicas. Sabe qual foi a minha resposta? Eu não te obedeço. Você não é o meu Senhor. Eu não te governo. Eu não vou dar um murro, eu vou dar outra face. Eu não vou furar, eu vou amar. Ei, nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Fica de pé. Agora, para você que acha que santidade é só esse negócio de pecado como prostituição, adultério, fornicação, eu quero te lembrar uma coisa: falar mal dos outros é dar comida ao diabo. Cadê seu amém? Comer demais parece que vai explodir. Passar mal de tanto que come é dar comida ao diabo. Não perdoar é dar comida ao diabo. Essas coisas simples que a gente vai vivendo e fazendo e vai achando que está tudo bem. Eu volto à minha pergunta e última fala: na sua vida, em que tamanho está a serpente? Pai, eu quero te dar graças, porque hoje fomos chamados, alertados, corrigidos a viver a palavra. Na nossa vida pessoal, a serpente não vai crescer. Ela vai ser esmagada, pisada, humilhada, moída, triturada, desobedecida. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te bendizemos por esta palavra, no poderoso nome de Jesus, e nos arrependemos de todo pecado que ocultamente ou explicitamente nós temos cometido. Nós nos posicionamos nesta manhã, agarramos os teus nãos, Deus, porque eles são livramentos para nós. Perdoa as nossas falhas, as nossas faltas, a nossa insensibilidade, o que é que tem? Perdoa a nossa letargia. Nós nos arrependemos e voltamos para debaixo da tua palavra. Seja abençoado na prática dessa palavra.